Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Firmes, fortes aqui no estudo do livro de Hebreus? Eu espero que sim. E hoje a gente vai estudar o capítulo 4, que é um capítulo lindo, que a gente vai falar muito sobre descanso, que eu acho que é algo que tem assolado a nossa sociedade nos dias de hoje, né? A gente escuta o tempo inteiro e eu confesso que quando eu estava estudando para falar esse capítulo, eu falei, nossa, como eu falo isso, ai, tô tão cansada, o tempo todo, eu vou melhorar, meninas. Porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente tem tantos afazeres, a gente tem tanta coisa. Nós, mulheres, principalmente, porque muitas de nós, eu acredito que a grande maioria de nós trabalha fora, né? As que são casadas, as que são mães, além de tudo, tem uma dupla jornada. Trabalha fora, chega em casa, é janta, é marido, é filho, é tarefa de escola, é preocupação com o médico, com o dentista, com o esporte, com isso, com aquilo. Além de tudo, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, as coisas realmente, eu acho que para nós é um pouquinho mais puxado. Não que eu esteja dizendo que os homens também não têm uma segunda jornada, mas a grande maioria de nós mulheres, a gente, além de trabalharmos fora, quando chegamos em casa a gente não para, a gente continua. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, eu tô tão cansada, estamos sempre correndo. A vida hoje, ela é muito corrida. E muitas vezes a gente não tem descanso, não aprendemos a descansar. Sempre na correria. E é exatamente isso que o capítulo vai falar sobre descanso, sobre aprendermos a descansar. Mas não é um descanso, eu falo descanso, é um sotaque goiano mesmo. Mas é um descanso mais do que o nosso físico, é algo mais profundo que isso. Então, vem comigo, bora aqui olhar para a Bíblia, vamos aprender um pouquinho sobre o que é o descanso no olhar de Deus, né? Ao olhar dele, o que é que o escritor aos Hebreus está querendo nos ensinar quando ele fala sobre descanso, tá bom? Então, Bíblia na mão, óculos aqui, porque senão não leio nada, e vamos comigo aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 1. Já tô no 5. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então ele está falando aqui num descanso que não é esse descanso da agora. Claro que nós temos que aprender a descansar em Deus, aprender os nossos limites, aprender, né, como a gente não é super-homem, não somos Mulher Maravilha, que conseguimos tudo. As minhas amigas aqui dos Estados Unidos, a maioria me chama de ninja, e às vezes eu falo, eu sou ninja, mas não sou ninja, sou super-humana. E tem dias que bate aquele cansaço mesmo, que você fala, gente, eu não dou conta, hoje eu não consigo. E tá tudo certo, porque é normal nosso. Mas o descanso que ele está falando aqui, ele está se referindo a descansarmos em Deus na eternidade, na glória. Não basta apenas ter fé. Lembra daquela propaganda? Agora eu vou contar a minha idade, né? Velha, não basta ser pai, tem que participar? Acho que era da Gelol, alguma coisa assim. A maioria de vocês não devem nem lembrar. Então, não basta ter fé. Tem que aprender a exercitar essa fé para entrarmos no descanso de Deus. Para poder, né, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, vamos ver como os israelitas, como eles não descansaram em Deus e acabaram perecendo, como nós falamos no capítulo de ontem. No verso 3 vai dizer assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns deles e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo,
de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi de muito tempo, depois, segundo antes, fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecereis não endureçais o vosso coração. Então, o que a gente vê aqui? Até Deus descansou no sétimo dia, não que ele precisasse, acho que a gente falou isso lá em Gênesis, eu acho. Eu me lembro de eu falar isso. Mas ele precisava nos dar o exemplo e apreciar tudo o que ele havia feito, né? Toda a sua criação. Deus descansou no sétimo dia para nos dar esse exemplo. Então nós também temos que aprender a descansar o nosso físico. Obviamente, trabalhamos, cuidamos de casa, marido, filho, igreja, afazeres, tantas coisas, né? Voluntariado, tantas coisas, mas a gente tem que aprender a descansar. Descansar o nosso físico para recarregar as nossas baterias. Mas aqui, nesse sentido literal da palavra, é não sermos desobedientes. Não basta apenas ouvir de Jesus, crermos, né, confessarmos com a nossa boca, crermos nele, mas não exercitarmos a nossa fé, não vivermos de acordo com ele, porque se isso não acontecer, nós não entraremos no descanso eterno, iremos perecer, porque o nosso chamado não é para agora. A nossa vida aqui é passageira, aqui é pouquíssimo tempo, né, comparado com a eternidade. E eu ouvi outro dia uma coisa que eu achei bem interessante. Nós aqui somos peregrinos, somos visitantes. Então, muitos de nós vivemos como se isso aqui fosse a última estação. Eu quero ser feliz. Sim, eu quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Eu acho justo. Mas eu não quero ser feliz só aqui e agora. Porque o aqui e agora vai passar. Mas se eu posso trabalhar para entrar na eternidade, aí é uma felicidade eterna. Porque do que vale o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma? Lembra lá de Mateus? Então é esse descanso, é o descansar em Deus. É entrar na promessa que foi feita, né, para Abraão, que foi feita para os filhos da promessa. Nós somos filhas da promessa, não da promessa carnal, mas sim da espiritual. Não filhas da descendência de Isaac, né, de Abraão, Isaac, não da descendência física, mas da descendência espiritual. Abraão, que eventualmente vai gerar Jesus, que se fez homem, né, que se fez carne, habitou entre nós, e nós somos descendentes espiritualmente de Abraão e de Jesus. Então temos que aprender a descansar em fé, a buscar esse descanso. E eu sei que muitas de nós sofremos tanto aqui, passamos tanta coisa. Aí me lembro de Apocalipse 23, capítulo 20, versículo 3, se eu não me engano, eu não li antes para falar isso, me veio à cabeça que ele enxugará as nossas lágrimas. Então a gente pode até sofrer aqui, muitos de nós não veremos o descanso aqui, mas se permanecermos firmes na promessa, se permanecermos firmes exercitando a nossa fé, fugindo do pecado, vivendo um evangelho puro, pleno e verdadeiro, aí descansaremos em Deus. Ele enxugará as nossas lágrimas. Então, é esse descanso que ele está falando aqui. Ele está se referindo que os israelitas, muitos deles, né, não entraram no descanso. No verso 10. Porque aqueles que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque aqui ele está falando exatamente isso que eu acabei de falar. Os israelitas, eles foram desobedientes, eles até ouviram o chamado, né? Moisés os conduziu, né? Os livrou do Egito e os levou pelo deserto para entrarem na terra de Canaã, que era a promessa para Abraão. Mas todos aqueles que ouviram a princípio, eles começaram a resmungar, reclamar, desobedeceram e eles caíram. A palavra cair aqui não é no sentido de cair, perder o equilíbrio, cair, se estatelar no chão. Não, é um cair de morrer, morte física, morreram fisicamente antes de entrar na terra de Canaã, na terra prometida, mas morreram também
espiritualmente e não entraram na Canaã celestial, não descansaram na eternidade e não irão descansar. Então que eu e você guardamos a nossa fé, guardamos os princípios que nós temos que guardar para entrarmos na Canaã celestial e aprendermos a descansar para sempre, porque um descanso aqui necessitamos sim, nosso descanso físico, mas se andamos e fazemos coisas que desagradam a Deus, estaremos longe do descanso eterno. E aí vem um dos versículos que eu amo muito esse versículo, que é o versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E olha só que eu gosto muito nesse versículo, porque a palavra de Deus, ela não é só viva, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque ela nos traz vida e ela é eficaz porque ela produz um monte de frutos. Porque quantas coisas nós vemos que às vezes estão vivas, mas estão mortas. Aliás, estão vivas, mas não produzem nada, não são eficazes. Muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas não produzem nada, não produzem frutos. E a palavra de Deus não. Se nós também estamos debaixo da palavra de Deus, nós também temos vida e passamos a ser eficazes, assim como ela, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela é eficaz em transformar, ela é eficaz em nos curar, nos sarar, nos transportar, né? Eu repito esse versículo, do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e é isso que ela faz, ela cura, ela transforma, ela sara, ela muda a nossa rota, ela muda o nosso entendimento, ela muda o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Se nós não agimos desse jeito, às vezes podemos até estar vivos, mas não produzindo e não deixando que a palavra de Deus penetre, né? Separa juntas, separa medulas. A palavra, ela tem que nos cortar, ela tem que nos confrontar. Se não nos confronta, alguma coisa está errada. Se nós não somos convidadas a mudarmos o nosso caminho, ao lermos a palavra, não tem alguma coisa errada, porque ela é cortante, ela muda. Então, se continuamos, se permanecemos agindo como sempre, não tendo frutos, não mudando o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, que tudo se expressa na maneira como nós somos, isso já é uma evidência que a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, não está agindo em nós. Aí é porque a palavra é ineficaz? Não, a palavra jamais ela é ineficaz. Nós é que não deixamos que ela penetre e que ela transforme as nossas vidas. Quando nós endurecemos o nosso coração, né? Ouvimos, mas não deixamos que ela haja em nós. Aí não é que ela é ineficaz, nós é que barramos a eficiência da palavra, porque a palavra, a partir do momento que nós convidamos a Jesus a entrar na nossa vida e nós nos dispomos, Senhor, muda a minha vida, transforma. Não é de um dia para o outro, mas cada dia a gente passa a agir diferente. Escorregamos um pouquinho ali, mas levantamos amanhã, pedimos perdão e continuamos, porque a palavra de Deus, ela produz tudo isso em nós. Vida, ela transforma, e se ela não está transformando, será que nós realmente estamos dando espaço para essa transformação? Estamos só aqui no germinar, ouvindo, lendo um pouquinho, mas não aplicando nas nossas vidas, agindo em desobediência? Vamos ser como os israelitas, não entrarmos no descanso de Deus. Verso 14. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem
pecado. Então, olha só, a gente já falou sobre isso até aqui em Hebreus. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Verso 13 está dizendo que ele não cedeu ao pecado. Então, muitas vezes a gente fala, eu peco porque eu sou fraca, mas ele é o nosso exemplo. Ele não pecou. E se nós nos fiarmos nele, pedirmos ajuda, entrarmos em oração, em busca, em conhecimento da palavra, essa é a nossa arma para conseguirmos vencer as concupiscências carnais, os nossos desejos, né? Eu escuto muito, outro dia eu escutei uma pessoa falando, eu não vou repetir o que ela falou porque ela tá aqui no grupo, mas ela falou, até Jesus faz assim, não sei o que, eu sou... Aí já é outra pessoa. Eu sou assim mesmo, eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa. Uma amiga minha uma vez me disse, eu não gosto de ter papas na língua não, porque eu sou assim mesmo. Gente, não é assim. A gente tem que aprender a ponderar, a gente tem que aprender a moderar. E eu não tô aqui falando que eu pondero todo sempre. Às vezes eu escuto, você é muito calma. Gente, eu não sou essa calma, eu não sou calma. Eu não sou calma, eu tento me controlar. E às vezes eu não consigo. Às vezes o meu lado carnal fala mais alto, mas depois isso me incomoda de uma forma que eu entro no meu quarto, eu oro e falo, Deus, me perdoa porque eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter falado o que eu falei. Então, assim, Jesus, ele passou por tudo isso, mas ele não pecou. Nós temos o exemplo dele, não pecou. E ele se compadece de nós, ele é o nosso intercessor, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dificuldades, quer seja financeira, emocional, física, mas nos momentos em que nós não estamos conseguindo vencer as nossas próprias concupiscências, as nossas dificuldades carnais. Para não cairmos em pecado, temos que estar alicerçadas na palavra, em comunhão constante com essa palavra que é viva e eficaz, mas em comunhão em oração, né? Mudando o nosso pensamento, deixando que as coisas boas de Cristo que dominem o nosso pensamento. E agora, versículos 16. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue isso para conseguirmos vencer? A receitinha tá aqui. Logo em seguida, no versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, como é que a gente consegue? É quando nós nos achegamos com confiança, com fé, com ousadia diante do trono da graça, em oração, em busca da palavra, em busca da presença de Deus, em busca da presença. Olha o que ele diz aqui, do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Quando nós necessitamos, quando a ocasião é oportuna, nós nos achegamos diante do trono da graça e encontramos misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele, elas são as causas de não sermos consumidas. Se nós nos achegarmos diante do trono da graça, em oração, em leitura da palavra, com um espírito de adoração, de busca, nós encontraremos misericórdia. Graça de Deus que nos capacita a vencer, a darmos mais um passo em direção ao descanso eterno. Amém? Que Deus tenha falado ao seu coração hoje, que eu e você possamos aprender a descansar o nosso corpo físico, né? Até Deus descansou no 7º dia, apreciou a obra da sua criação, que nós possamos tirar um dia para descansar o nosso físico, a nossa mente, que é importante para sermos revigoradas fisicamente. Mas mais importante do que esse refrigério físico, que nós possamos aprender a buscar o descanso eterno, porque aqui é passageiro, que entendamos que somos apenas peregrinas aqui na terra e que a nossa morada é eterna, é para sempre, né? É eterna. Então, que possamos buscar com afinco, com vontade mesmo, de encontrar com Deus hoje aqui, agora, porque o hoje é para hoje, mas buscarmos o descanso eterno, a estarmos com Ele na glória
para sempre. Amém? Obrigada por continuar firme, fica forte. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Descanso hoje aqui para suas lutas, para suas dificuldades, para sua ansiedade, para o seu medo, para os seus problemas conjugais, para tudo isso. Mas Deus tem uma promessa, que mesmo que não venhamos a ver as promessas dele cumpridas no aqui e agora, veremos se permanecermos firmes com ele, veremos a conclusão, né? O cumprimento da sua promessa no descanso eterno. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia próspero, com descanso na presença de Jesus, aquele que te chama para descansar hoje e sempre, para reinar com ele. Amém? E a gente se vê amanhã no capítulo 5 de Hebreus.